Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical neste lindo domingo, nossa lição de número 1, do dia 5 de julho de 2020. O tema da nossa lição é Daniel ora por um despertamento. Nós estamos iniciando com um domingo de atraso, por isso que nós estamos iniciando hoje. A nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do Jardim Ismênia, nosso pastor é o pastor Adilson. Nosso textuário diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A nossa verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 1 ao 3, no capítulo 6, versículo 10, no capítulo 2, versículo 17 ao 19, e também no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, onde diz assim, no capítulo 9 de Daniel: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum e pano de saco e cinza. Daniel capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda ou defronte para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, que seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Nosso objetivo geral é conscientizar os irmãos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias tão trabalhosos. Os objetivos específicos é apresentar os motivos que levaram Daniel a se despertar para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel
e destacar o resultado no despertamento proveniente de Deus. Vamos iniciar mais um trimestre com a graça do nosso Senhor Jesus e estudaremos os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Um assunto que não pode ser negligenciado e muito menos esquecido pela Igreja do Senhor, principalmente nos dias em que a perseguição sutil vem de forma crescente abatendo sobre nós. Sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrara-se melhor caminho para a vitória dos servos de Deus sobre os seus inimigos. Que o Senhor da Seara desperte sobre nós o avivamento puro e genuíno, capaz de mudar o cativeiro dos servos fiéis, fortalecendo-os na palavra, incentivando-os a uma vida de oração, capacitando-os a levar o arrependimento a este mundo que caminha em densas trevas. Dando início ao nosso comentário da introdução, diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus capítulo 5, versículo 15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia, ou seja, Daniel foi levado tão jovem e depois de muitos anos ele foi levantado como governador de mais de 30 províncias na Babilônia. O nosso ponto central nos diz assim: precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Então, o nosso primeiro tópico diz que Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10, Daniel, ele leu, né? Então, Jeremias 29, 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então Daniel leu esta palavra, ele leu esta promessa e ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estava para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa, de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança tão radical. Está lá em Daniel capítulo 9. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel capítulo 9. E orou com perseverança, ou seja, Daniel foi para a humilhação, para a oração, para a perseverança. E o primeiro subtópico diz assim: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. E ele escutará a oração dos justos. Provérbios capítulo 15, versículo 8 e versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel capítulo 1, versículo 8. Eu quero só ressaltar algo que me chama a atenção, que Daniel, sendo tão moço, com 15 anos aproximadamente, e tão jovem, ele foi levado como escravo, cativo para a Babilônia. O detalhe que chama a atenção é que ele não foi levado para aonde a maioria das pessoas que foram levadas a escravos ficaram. Ele foi levado, por causa da sua inteligência, ele foi levado para o palácio. E chegando no palácio, ele poderia usufruir do conforto do palácio, de tudo que o palácio do rei tinha para oferecer, os manjares, os banquetes. Mas Daniel, tendo seu discernimento espiritual, da sua intimidade com Deus, o que nós aprendemos na palavra de Daniel? Ele preferiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele sabia que aquele banquete, aquela mesa preparada,
Tudo aquilo estava consagrado aos deuses pagãos. E Daniel sabia o Deus que ele cria. Ele preferiu não se contaminar. E por isso ele foi fiel com Deus. E Deus foi fiel com Daniel também, como nós vemos em todos os livros de Daniel. Em todos os capítulos que nós estudarmos e lemos, nós vamos entender, como os irmãos, a maioria dos irmãos já conhece a história de Daniel lançado na cova. Daniel foi honrado por ele ter sido levantado como governador de mais de 30 províncias. E por aí vai, né, irmãos? A bênção, o legado que Daniel deixa para nós. O segundo subtópico diz: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Está no livro de Romanos, Gálatas e Colossenses. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Então, como nós já ficou de fácil entendimento, nós já aprendemos, Daniel orava 3 vezes ao dia, do seu quarto, da janela de fronte para Jerusalém. Ele orava ao Deus de Israel, ele clamava ao Senhor. E também esse foi um dos motivos pelo qual ele foi lançado na cova do leão, né? Mas mesmo assim, mantendo a sua fidelidade, Deus também o honrou, dando a ele o livramento. Então, vale a pena termos uma vida de oração. E nos dias de hoje, uma das coisas que nós entendemos que é um desafio na vida cristã é essa fidelidade da oração com Deus, né? E nós precisamos aprender com Daniel a orar. Não é à toa que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Precisamos orar a todo momento. E como, abrindo um parênteses também aqui, como nós estamos aprendendo no estudo de sexta-feira, do estudo do livro da Revelação, do livro de Apocalipse, no capítulo 8, diz que as nossas orações, elas não são esquecidas, elas são depositadas num castiçal de ouro, né? Então, vale a pena orar, precisamos buscar esta vida de oração, precisamos mortificar a nossa carne, tudo aquilo que nos impede de ter esta vida de oração com Deus, irmãos. É necessário para todos nós, sem distinção, todos nós precisamos ter esta vida de oração com Deus, né? As nossas orações, elas estão sendo depositadas num castiçal de ouro, aleluia, louvado o nome santo do Senhor. E Daniel nos mostra, né, um exemplo aí para nós, para todos nós, de que vale a pena ter essa vida de oração com Deus. O terceiro subtópico diz: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho, Belsazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados do rei, que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Daniel capítulo 5. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede de fronte do castiçal. Daniel capítulo 5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa, Daniel capítulo 5 também, e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5. Naquela mesma noite foi morto,
foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Nas paredes do palácio, né? Onde estava acontecendo as festas. O segundo tópico diz a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus, registrado pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, como nós lemos agora há pouco, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Aí o primeiro subtópico diz, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Está lá em Êxodo capítulo 1. Então aí Deus já estava trabalhando no cumprimento da promessa, porque haviam se passado 70 anos e como Deus prometeu, e como Deus sempre é fiel nas suas promessas, então Deus começou a trabalhar de novo em favor do seu povo, o povo que tinha a promessa. O segundo subtópico, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina, dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Esdras capítulo 1. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo 7. Então nós podemos entender aí que o povo judeu, eles já estavam sendo liberados, sendo libertos do cativeiro por 70 anos que eles foram escravos na Babilônia. E eles poderiam voltar para Jerusalém para reedificar o templo do Senhor. Ou seja, a promessa do Senhor, ela é fiel. E tudo aquilo que Deus nos prometeu, irmãos, tudo aquilo que Deus nos promete, fique firme na presença do Senhor, que há de se cumprir na nossa vida. Amém? O nosso terceiro tópico diz o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, o primeiro subtópico desse terceiro tópico, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é, Senhor? Está lá em Atos capítulo 9, né? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo.
Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Segunda Crônicas, capítulo 36. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Está lá em Esdras, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura, né? Está lá em Lucas capítulo 19. O que nós entendemos nesse tópico, primeiro tópico, né, irmãos? Que primeiro ponto é que Deus, quando ele quer cumprir a sua promessa, ele usa quem ele quer. No caso aqui, ele usou o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, que era inimigo da Babilônia. E Deus usou o rei Ciro para abençoar o seu povo, porque Deus despertou o espírito de Ciro, né? Então, nós podemos ver aqui que Deus ele tem os seus meios para trabalhar, para fazer, para cumprir aquilo que tem que ser feito, né? Para nos abençoar. Tem a promessa? Fique firme, não desanime, persevere, busque, continue perseverando na oração, no jejum, na adoração. Deus há de mover, né? Nós podíamos esperar outras maneiras, outras formas, mas o Senhor trabalhou desta forma, através da vida deste rei. Ele despertou o espírito de Ciro, onde Ciro falou, né? Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. E Ciro reconheceu, né? Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus, né? E assim foi com Saulo. Saulo, de perseguidor, né, dos cristãos, ele passou a ser perseguido no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus. Zaqueu, a mesma condição. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, e quando ele se encontrou com Jesus, né, e eu acho lindo esse capítulo de Lucas, capítulo 19, que no versículo 10, Jesus, ele vai até a casa de Zaqueu e diz que a salvação chegou a esta casa hoje, né? E Zaqueu se prontifica a devolver quadruplicadamente mais tudo aquilo que ele pegou de forma ilícita, ou seja, a transformação. E a transformação na vida do ser humano, do cristão, ela é de dentro para fora. Essa é a verdadeira transformação. Não é somente a transformação para o lado de fora, mas é do interior para o exterior. Amém, irmãos? Então, no segundo subtópico, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 45, né? Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Então, nós entender que esse despertamento para a nossa vida é bênção, é muita bênção, irmãos. É bênção para a nossa vida, porque nós precisamos entender, como eu disse, que a transformação é uma transformação de dentro para fora, né? Amém, irmãos? Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos com toda a sorte de bênção em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por mais este momento, que nós possamos aprender com a Tua Palavra, guardar a Tua Palavra em nosso coração, e que tudo seja para o louvor do Teu santo nome, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.